Olá, agora sim, né? Acabei de comentar no vídeo anterior que a gente iria separar os registros por usuários. Então aqui no nosso Models a gente já identificou o atributo aqui usuário em algumas classes. Então a progressão, por exemplo, somente o usuário que cadastrou ela vai poder visualizar, assim como o comprovante e assim como outras classes aqui. Mas ainda tem classes, como o exemplo do campo e da atividade, que qualquer usuário pode visualizar. Então eu não tenho o atributo de usuário aqui para separar esses registros. Antes da gente realmente criar isso daí, a gente tem aqui, eu vou deixar o link aqui, a documentação, que é sobre as views, né, sobre as views genéricas. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que quando eu tenho, por exemplo, um create view, um update view ou um delete view, eu tenho alguma view relacionada a formulários ou até um form view, né, que é uma genérica, tem um método muito importante aqui que a gente geralmente usa ele quando a gente quer modificar alguma coisa, que é o método form_valid. Ele tem dois parâmetros, o self, que é como se fosse o this lá do Java, né? E o form, que é o formulário em si que foi criado lá baseado na classe que você colocou. Aqui é um outro esquema, mas eu quero que vocês entendam esse método aqui. O que é esse form valid? Na verdade, todas as views elas são classes e a gente faz uma herança lá. Por exemplo, vamos lá para a nossa view, que é o progressão create. Eu tenho uma relação aqui com login, required mixing, e também tenho uma relação com create view, ou seja, tudo que tem lá no login required mixing e tem no create view, agora também tem no progressão. Só que a gente só define aqui alguns atributos. Só que existem muitos métodos lá que o create view tem que a gente pode colocar aqui. Hoje a gente vai aprender um desses métodos. Ele é chamado de form_valid. Eu preciso colocar o def no início, porque agora eu estou criando um método aqui que vai substituir o form_valid padrão do create view. Quando não tem, ele vai rodar lá o form_valid que vem do create view. Quando você coloca aqui o método com o mesmo nome, self e form são dois parâmetros, ele vai rodar esse form_valid aqui e não lá o do create view, ok? Como que eu faço então, né, basicamente, como que eu faço, eu não quero mudar nada, eu quero que ele rode lá o do create view. Geralmente, eu vou chamar aqui de URL, mas dá para colocar direto no return. Vou chamar lá o super. O super, quando eu coloco dessa forma e o ponto, pode ver que ele já até puxa algumas coisas para mim. Ele já até chama o form valid e eu vou passar só o form. O this não precisa passar. E eu vou colocar o return. Eu dei o amarelo ali porque eu não utilizei ela. Então, se eu não tivesse o form valid, e se eu tenho o form valid, perdão, dessa mesma forma, dá na mesma. Porque o que está acontecendo aqui? Eu estou escrevendo, né, sobrescrevendo o form valid, é o que vem lá do create view, e eu disse para ele aqui, ó, nessa linha onde eu chamo super, na verdade eu estou chamando o form valid lá do create view. Então eu estou dizendo assim, ó, roda o form valid do create view. Estou forçando ele a fazer isso. Por quê? Porque acontece um monte de coisa lá, como verificar os campos obrigatórios, outras validações, tudo isso é realizado nesse método. Então eu quero que ele faça tudo isso, então eu faço isso. E geralmente o form valid, ele retorna, na documentação do Django tem mais detalhes, mas digamos que ele retorna aí a URL, que é para onde a gente vai, que tem a ver com esse cara aqui, ó, com esse atributo success URL. Então, quando eu mando dar um return URL, na verdade o form valid, pela documentação, espera que você retorne aí para onde o usuário vai ser redirecionado. E quando você coloca isso, de certa forma ele está puxando lá para qual URL que você definiu aqui para onde ele vai e está devolvendo aí o return para o processamento continuar normalmente. Então o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, antes de eu rodar o super, foi criado, vou comentar aqui, ó. Nesse ponto antes do super, o meu objeto progressão ainda não foi criado. Já depois do super, colocado super, o objeto está criado. Então, o que acontece quando eu executo esta linha de código? Que basicamente o Django vai lá, vai ver se você digitou lá todos os campos obrigatórios, se está tudo ok, validou se é data, não é, se é valor, não é, se é strings,
validação sei lá, o que você tem aplicado aí. Ele fez tudo e nesse momento é o momento que ele cria um objeto com os dados que você digitou aqui no formulário e salva no banco de dados. É isso que acontece aqui quando você faz essa chamada. Então, quando você executa aqui, no meu caso, a linha 58, ele foi lá, pegou esses valores, criou um objeto, salvou lá no seu banco de dados e pronto. E quando eu rodo essa linha aqui, acabou. Então, o que, que acontece? Antes de executar isso daqui, ou seja, antes de criar o meu objeto lá no banco, criar o meu objeto e salvar ele no banco, a gente precisa fazer o quê? Eu preciso pegar o meu usuário que está logado e definir lá no meu atributo usuário da minha progressão. Porque senão ele vai dar aquele erro que apareceu lá, né? Que é quando você tenta pegar alguma coisa aqui. Pegar a data aqui. Coloca alguma observação e tenta fazer um cadastro. O que, que vai acontecer? Ele vai dar um erro. Fala assim, ó, você tem um valor aí que não é nulo que você não colocou, que é o usuário. E como que eu faço isso? Então aqui, ó, antes de chamar o super lá para ele rodar e criar um objeto, eu vou pegar o meu formulário. Deixa eu só ver aqui. É instância, é isso aqui mesmo. Instância. Ponto. Eu vou pegar a instância do meu formulário, ou seja, eu estou pegando os dados que estão sendo enviados aqui no momento em que o usuário clica aqui no cadastrar. E eu vou pegar o atributo usuário, aí esse atributo usuário aqui é o atributo que você criou lá no Models, que é esse daqui. Então vou até copiar aqui e colar aqui, ó, é ele. E o que ele vai receber? Ele vai receber o usuário que está logado, o usuário que está fazendo esse cadastro. Eu pego aqui o self.request.user. Lembra lá no template que eu pegava request.user.is_authenticated? Ou seja, eu verificava lá no template, no HTML, se o meu usuário está conectado. Daí, se meu usuário está conectado, eu mostro um menu. Se não, eu mostro outra coisa. Então, esse self aqui é porque ele está pegando o usuário que fez a requisição aqui desta classe. Ele que está tentando fazer um cadastro aí de progressão. Então, só de colocar isso daqui, antes de rodar lá o form valid, agora vou fazer o mesmo cadastro de novo lá. Ó. Vou tentar cadastrar. Zero tudo, filha da mãe. Coloca aqui 02, 2019, 0102, 2021. Progressão de teste. Vou cadastrar. Aí ele vai apresentar um erro porque eu não salvei aqui, né? Vamos salvar o nosso método, senão não vai dar erro mesmo. Posso voltar aqui. 02. Até assustei. Progressão de teste. Cadastrar. Ó, cadastrou. Você viu que foi bem rapidão. Ó. Mas ele já cadastrou aqui a minha classe que eu tinha informado, a minha data inicial, data final. Por padrão, ele, quando você define lá nos settings, né, qual que é qual que é a língua, né, utilizada, no nosso caso lá está português do Brasil, aí ele já deixa a data formatada para o nosso padrão. E aqui, na verdade, o servidor é uma lista que eu tenho. Lembra que eu renomeei para servidor? Na verdade, deixa eu pegar aqui a minha lista de progressão. Aqui não é servidor, né? Aqui é o usuário. E olha que legal, agora ele vai mostrar somente aí o servidor. Na verdade, a lista está mostrando tudo, né? Então, quem fez o cadastro foi o servidor Rafael. Se eu cadastro mais uma progressão, vamos pegar uma aqui para... Nem lembro que nível que está lá. Vamos pegar qualquer nível. Vamos pegar que eu fiz uma aqui de 1/1/2017 até 1/1/2019. Primeira progressão. Digamos que eu tenho uma progressão. Cadastrei, ó, servidor Rafael, servidor Rafael. Deixa eu fazer o logout aqui agora. Vamos testar com admin. Vou lá em cadastros de progressão. Eu tenho lá as do Rafael. A gente ainda não viu como mostrar somente as do admin, né? A gente vai ver isso mais pra frente, no próximo vídeo. Vou cadastrar uma aqui do admin. Eu vou colocar 16/4/2018 até 15/4/2020. Progressão do admin. Vou cadastrar ela.
Olha que legal, eu tenho várias progressões agora e essas progressões eu tenho aqui qual foi, né? Não é servidor, vamos mudar aqui para usuário. Né? Eu tenho ali qual é o meu usuário que cadastrou ela. O Rafael fez duas, o admin fez uma. Então, gente, o importante aqui desta aula é entender como que funciona esse form valid aqui. Ou seja, esse form valid aí é quem valida, quando ele é chamado, acontece toda a validação aí dos meus campos obrigatórios. Então podem ver que eu tenho que definir o meu usuário antes de chamar ele. Por quê? Porque é ele quem vai criar o objeto lá para mim. Então agora eu tenho o meu usuário. E o legal é que você pode, por exemplo, pegar essa progressão e fazer alguma outra coisa. A partir daqui, ou seja, depois do super, o objeto está criado. A partir daqui você consegue usar o self.object. E daí você pode, por exemplo, pegar lá qualquer um atributo, por exemplo, observação, e você pode mudar. Eu vou colocar aqui mais igual, que daí eu tô isso daqui, né, o mais igual é a mesma coisa que eu pegar lá a minha observação, é igual a observação, e concatenar com mais alguma coisa. Então, por exemplo, olha que legal. Eu vou usar o mais igual, que daí eu não preciso repetir o self-object observação. Então, eu vou concatenar aqui, posso tirar, com um texto, eu vou dar um espacinho e vou colocar um aqui. Vou chamar aqui de teste. E eu não posso somente alterar o atributo, né? Eu tenho que fazer o quê? Pegar o self-object.save. Tenho que salvar esse objeto. Então, olha que massa que vai acontecer aqui. Quando o usuário for cadastrar uma progressão, quando ele submeter o formulário, né? Quando ele clicar lá no botão adicionar progressão, que vou até preencher aqui, né? Vamos pegar outra progressão, vamos pegar a data aqui. 01/2020, 01/01/2021. Progressão, vou colocar aqui progressão, vou colocar um monte de A, B, B, C, C, D, D, D. Vou colocar só um texto aleatório aí. Quando eu clicar em cadastrar aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar lá o atributo usuário e vai definir, vai dizer que o atributo usuário é o usuário que está logado, ou seja, é o usuário que fez essa requisição. Ele vai criar o objeto. Depois que ele criou o objeto, eu vou alterar o atributo observação, vou pegar o texto que está lá na observação, que é esse A, B, B, C, D aqui, e vou colocar isso aqui, ó, junto com ele. Então eu não vou colocar na mão aqui no formulário, né? Ou seja, eu estou fazendo isso daqui e daí eu estou salvando o objeto, porque a partir dessa linha eu já tenho o objeto. Aqui eu não tenho o objeto. E se eu fosse fazer o usuário depois de criar o objeto? Aí, em vez de colocar o form instância aqui, a gente colocaria self.object.usuário é igual self.request.user. Porém, aqui, por que você não pode fazer depois? Porque você colocou lá que o usuário é um atributo obrigatório dele. Você não disse que é nulo. Ele é obrigatório, tem que ter. Toda progressão tem que ter um usuário. Então aqui, ó, eu não consigo fazer isso daqui. Se eu tirar o código daqui e executar, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, ó, progressão lá não vale. Vou até atualizar, vou mandar cadastrar. Ó, já deu um erro, ó, não é possível. Vou voltar isso daqui, então vou tirar esse código daqui, vou até apagar essa linha, que eu não preciso dela aqui, vou comentar aqui. Eu não preciso lá na minha tela apertar em voltar. Se eu aperto um F5, ele vai tentar submeter o formulário de novo. Vou continuar. Olha que legal. Eu fiz uma outra aqui do admin, ó. Coloquei essa 1º de janeiro. Eu vou editar aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo que ele já colocou o teste aqui, mas na hora de cadastrar eu não coloquei o teste, ó. Lembra que na hora de cadastrar eu deixei assim e salvei? Vocês podem até voltar o vídeo aí para conferir. E daí o que acontece? Depois que eu criei o objeto, eu fui lá, modifiquei esse objeto. Por exemplo, se você tem uma tela que cadastra usuários, depois que o usuário se cadastrou, você pode pegar esse usuário e colocar ele num grupo. Ou, igual eu tenho aqui no modelo, né? Eu fiz aqui que toda vez que eu cadastro um comprovante, eu tenho que ter uma validação para ele, é 1 para 1. Então você poderia lá cadastrar o comprovante e depois que você cadastra o comprovante, você cria lá uma validação para ele. Você coloca lá validação, objects create, é uma forma de criar objetos aqui. Cria, pega lá o self object, já passa que
O self-object é, por exemplo, o comprovante, o atributo comprovante aqui, e ele já vai criar um objeto ali. Então você pode fazer qualquer validação, qualquer outra movimentação aqui depois de salvar o objeto, ok? Eu vou remover isso daqui, que não preciso ficar acrescentando lá a observação. Então esta é uma maneira de adicionar ao registro qual foi o usuário que fez o cadastro dele. São somente essas 3 linhas de código, 4 linhas, contando que eu defini um método aqui de código. E, né, até gastei um tempo para explicar o que acontece aqui e por que a gente faz isso antes e não depois de chamar o form valid do meu super, que é o do createView, que é quem cria o objeto, beleza? Na sequência a gente vai ver aí, ó, vocês viram que aqui, por exemplo, na lista eu consigo ver o de todo mundo. E, por exemplo, pior ainda, né? Se eu tentar editar o do Rafael, eu consigo, ó. Ele não está vindo preenchendo a data aqui. Depois a gente vai verificar aqui que esse campo é do tipo date, e daí como o HTML usa o padrão de um jeito e no meu está português, ele está trazendo diferente, aí a data não bate e ele não coloca ali. Mas eu conseguiria aqui, né, se eu aproveitar as mesmas datas, eu conseguiria editar aqui e salvar o cadastro que o Rafael fez. Então a gente também vai aprender a fazer isso daí. Beleza? Até o próximo vídeo então.